Eu gostaria de falar hoje sobre dogmatismo. Porque muita gente não percebe que o grande embate, a grande luta que Jesus teve quando andou aqui pela terra, Jesus de Nazaré, não foi contra o que comumente a gente chama de pecadores. O grande embate de Jesus foi contra uma escola rabínica que havia nos seus dias, contemporânea dele, que era a escola rabínica liderada principalmente pelo grupo dos fariseus, que se pretendia ortodoxa, que se pretendia zelosa, cumpridora da lei. E eles tinham um zelo, um cuidado tão estrito em preservar a letra da lei, que nós podíamos dizer que nos tempos mais modernos, isso não é uma ortodoxia, isso é um dogmatismo. Os fariseus eram dogmáticos, acreditavam que a sorte de Israel, a felicidade do povo judeu, dependia se eles seriam ou não esmerados no cumprimento da Torá, da lei de Moisés. E com isso eles perderam a capacidade de abstração. Porque a capacidade de abstração é uma das forças que pode nos libertar do dogmatismo. O que é a capacidade de abstração? É a nossa capacidade de pensar conceitualmente. Quer dizer, é a gente abstrair nos pensamentos e nas ideias para além do que a letra seca está comunicando ou comunica. Deixa eu só dar um exemplo. Um certo fariseu, ele era inclusive um dos principais líderes da sinagoga, ele chamava-se Nicodemos, e ele aproximou-se de Jesus reconhecendo que Jesus era um homem especial, que ele era um profeta enviado de Deus e que Jesus tinha sim uma função muito especial naquele tempo de Israel. Mas ele tinha uma cabeça bem restrita, ele era bem obtuso na sua maneira de pensar. Jesus disse: "Ô Nicodemos, para você ver o reino de Deus é necessário você nascer de novo." Esse pensamento é um pensamento que requer uma abstração, porque é uma metáfora. E as metáforas, elas pedem não uma compreensão analítica da coisa em si, mas elas pedem uma sensibilidade de compreensão que extrapola a mera racionalidade. E Jesus disse: "Olha, Nicodemos, é necessário para você entender as coisas de Deus que você nasça de novo, é necessário nascer de novo." E quando Jesus usou essa metáfora, nascer de novo, Nicodemos, obviamente incapaz de pensar conceitualmente, Nicodemos então disse: "Jesus, eu vou, grande do jeito que sou, ter que entrar de volta no ventre da minha mãe?" Jesus disse: "Não, Nicodemos, porque aquilo que nasce da carne é carne. Eu falo para você sobre nascer do Espírito. Eu estou falando de uma outra dimensão que parece que você não alcançou, que é o esforço, muitas vezes, do poeta, do que escreve, por exemplo, uma literatura fantástica, do que escreve e nos brinda com músicas, com riqueza de metáforas preciosas. Eles estão nos chamando para sairmos do dogmatismo, para sairmos da letra da lei e irmos para uma forma de pensar que requer sensibilidade, que capacita inúmeras interpretações, dependendo do estado da alma, dependendo da índole, do tempo que a gente vive. Então, o dogmatismo foi, eu diria, o maior inimigo de Jesus. Porque Jesus ele não foi um pensador sistemático, Jesus não foi um pensador escolado na filosofia grega. Jesus era um contador de histórias, ele contava parábolas, ele fazia analogias, ele convidava o seu público a pensar metaforicamente. E nessa abstração, nessa capacidade de pensar e de abstrair para além da letra, ele nos mostrou que a letra mata, como disse Paulo mais na frente, é o Espírito que dá vida.
Então, quando uma linguagem poética de dois enamorados, entre o pai e um filho, entre a mãe e os filhos, essa linguagem da ternura, ela está para além da análise fria, sintática do texto. A Bíblia é um livro que nos chama para essas abstrações. Por isso é que a Bíblia é riquíssima em simbolismos, em mitos, em alegorias, em parábolas, em fábulas. É por isso que a Bíblia está repleta de histórias, algumas fantásticas, em que nós somos chamados a pensar com a nossa capacidade da fantasia infantil, não é? A criança fantasia, ela pensa, e assim a verdade sai do dogmatismo e chega no coração. E é chegar no coração que é o grande objetivo do Evangelho. Não é instruir, não é nos tornar mais racionais, não é nos tornar mais matemáticos na compreensão das verdades. É nos levar a essa sensibilidade. Porque Paulo disse que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. É necessário essa sensibilidade. E Jesus disse tantas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, preste atenção, escuta. Mas não é escutar com o nosso ouvido físico, é ouvir com a outra capacidade que nós temos, que é de ouvir com a alma, de perceber com os sentimentos. E quando percebemos com os sentimentos, quando ouvimos com a alma, aí nós compreendemos a linguagem de Deus, porque a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Deus é amor. É a linguagem do afeto, da ternura. É a linguagem que toca nas cordas mais sensíveis da nossa alma, para que nessa sensibilidade nós possamos dizer, agora eu sei. E como você sabe? Que sabe? Eu sei porque as cordas da minha alma foram tocadas pelo amor e pela ternura de Deus. Então saia do dogmatismo, porque você faz um bem à sua alma e você se salva de uma letra que é escorchante, asfixiante, e você entra na dimensão do Espírito. E é na dimensão do Espírito que Deus se revela a nós. Que Deus abençoe você.